Portanto, é importante que a gente entenda melhor sobre essa questão, para que então a gente consiga dimensionar um pouco mais sobre isso. A teologia da revelação, ela tem que ser necessariamente dividida em natural e sobrenatural. A natural se ocupa com aquilo que pode ser conhecido a respeito de Deus. Ela é inata, ela está presente no coração de todos os homens. Não existe homem neste mundo que tenha nascido nesta terra que é ateu. O ateísmo é uma das grandes idiotices e tolices. O problema é quando o indivíduo se diz ateu, ele apavora o cristão, porque o cristão parte de pressupostos que ele tem algum tipo de argumentação que não seja a mais terrivelmente fraca, nojenta e espúria possível. Ele não tem. Ele trabalha com capital emprestado. O ser humano e a tentativa da negação da existência de Deus já é uma argumentação não ateística. Não existe ateu, porque sempre para negar a fé, eles partem de um pressuposto de fé. Ou vocês nunca repararam isso? O ateu chega para você e Deus e diz assim: Deus não existe. Como que é o nome da senhora? Dona Fernanda. E aí você diz para ele assim: você tem fé em quê para dizer que Deus não existe? Ele diz: não tenho fé em nada. Ok? Então o seu argumento se estrutura a partir do quê? Do meu próprio pensamento. Quem que é a referência última para ele? É o humanismo secular. São as suas próprias entranhas. Quando ele diz que não tem fé nas divindades, ele parte de um pressuposto de fé, ainda que seja nele mesmo, para explicar com base em quê? Em fé. Porque ele não tem comprovação absolutamente nenhuma da não existência de Deus. Então ele tem que partir de um pressuposto de fé para dizer que Deus não existe. Ele entra na mesma categoria sua e minha. Então ele é mentiroso e mostra que ateísmo não existe. Só isso. Ele já sai perdendo. Ele é um coitado. É bom debater com gente assim, porque é só fazer a pergunta certa, que aí ele não sabe para onde vai, exceto para Sérgio Mota. Sérgio Mota é uma ponte que tem lá em Cuiabá. Às vezes eles fazem isso, na tentativa de negar aquilo que é impossível. Deu para entender? A mesma coisa a nós. Então, quando as pessoas perguntam para nós, como é que você prova a existência de Deus? Eu não estou aqui para provar a existência de Deus, amigo. Esse é o problema seu e meu, quando você vai evangelizar e você tenta provar para as pessoas que Deus existe. Quem falou que você tem essa competência? Quem te disse isso? Entra no mundo, acorda. Você é incompetente para isso, assim como eu. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A você cabe o quê? Teologicamente, comunicar as verdades de Deus. Dizer: oh, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Agora, quem faz a operação miraculosa de estartear a vida no coração, não sou eu. Você não tem preocupação de, muitas vezes, ficar argumentando, tentando levar a pessoa a acreditar. Eu sei qual que é o problema. O problema é o racionalismo. O problema é que nem sempre nós acreditamos que a queda nos afetou o suficiente. A gente pensa que sobrou um resquício de habilidade racional para se entender, pelas próprias habilidades e competência, as coisas que vêm de Deus. Nós não podemos. Você já foi em velório? Quem já foi em velório aqui? Já foi, né? Você já foi em velório em casa? Eu ia em velório em casa quando eu era criança. Não faz mais velório em casa, mas na minha época fazia velório em casa, não é verdade? Aí você chegava na casa, tinha o cheiro do bolo. E aí fazia um bolo para receber as pessoas que iam lá velar. O marido, o filho, o amigo, a pessoa, o parente. Aí fazia o cafezinho. Aí aquele cheiro do café exalava na sala, entrava no quarto. Onde tinha gente sentia o cheiro, não é verdade? Era assim, na minha época era assim. Quer dizer, você estava no velório sentindo o aroma, sentindo o cheiro, querendo comer um pedacinho de bolo de fubá com manteiga. Aprendi a comer isso lá em Cuiabá. Fui na casa da Dona Terezinha já há muitos anos, uma ovelha minha, muitos anos, Dona Terezinha e seu Flávio. Chegava lá, ele fazia um bolo, e aí então o bolo quente, ele falava: você já comeu bolo com manteiga quente? Eu falei: seu Flávio, nunca, mas eu sou de experimentar as coisas. Eu gosto de experimentar. Então põe na banca aí que eu vou experimentar. Ele falou: corte e põe manteiga. Meu Deus do céu. Eu não sei se engorda, se não engorda, eu queria era comer.
pensando num trem bom, ok? Então, eu gostava de experimentar. Voltando para o velório, tem uma pessoa que, por mais que o bolo esteja cheirando, por mais que o café esteja exalando o seu aroma, não sente nada. Porque ela está morta. Ela não tem habilidades. Ela não degusta, ela não sente cheiro. Ela está morta. O morto não sente absolutamente nada. As Escrituras em Efésios capítulo 2 diz assim: estando vós mortos. Se o Espírito não convencer as pessoas para quem nós evangelizamos do pecado, da justiça e do juízo, você não faz, você não tem sucesso em nada, porque o sucesso não é seu. A você compete uma coisa, o quê? Evangelizar. Prega a palavra. Pega a palavra, quer oportuna, quer não. Ponto. Prega o evangelho, chama as pessoas ao arrependimento, fala da glória do céu, fala do inferno, fala do que aguarda o indivíduo na eternidade que não crê. Até aí. Mais do que isso você não pode. Então você não precisa de querer argumentar achando que você pode convencer as pessoas da sua família, o seu filho, etc., da concretude e da grandeza da graça de Deus revelada na Escritura. O ateu parte de um pressuposto absolutamente ímpio, ensimesmado, autorreferente. A ideia dele é autossotérica. Autossotérica. Sotérica vem da palavra soterologia, soteros, salvação. Auto de autós, de si mesmo, de próprio. Ele é autossotérico. Ele quer salvar a si mesmo. Não tem como. E nem você a ele. Em texto nenhum da Escritura você vê homens com argumentações que sejam suficientes para convencer outros de que eles se encontram no pecado. Nós vemos o apóstolo Paulo, juntamente com a Eunice, o Agripa, a Berenice, o Agripa, os governadores da época, juntamente com ele argumenta, e ele fala de Cristo, e ele fala do evangelho, da queda do juiz eterno. E eles não creram. Eles dizem: as muitas letras te enlouquecem, você é louco. Aí ele está no Areópago depois com os gregos pregando a respeito da ressurreição. Os caras disseram para ele assim: esse palhaço, tagarela, ele está falando coisas a respeito de outras divindades. Aí ele está pregando o evangelho. E Lídia ouviu. E a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para que ela cresce em tudo que Paulo pregava. Então, não vá para o debate achando que você tem que convencer alguém de alguma coisa. Se prepare para falar com propriedade. É o que Pedro diz, que você esteja sempre pronto para responder de forma madura, com capacidade, as coisas que te perguntarem da sua fé. Isso você tem que fazer. Agora, o convencimento não cabe a nós. Então, a teologia da revelação, ela se divide em duas questões básicas, a natural e a sobrenatural. A natural, ela é inata ao homem. O homem nasce com teologia no coração. O homem nasce com as palavras de Deus introjetadas na alma. É impossível alguém nascer ateu. Por quê? Porque Deus gravou a lei dele no coração dos homens. Você já leu isso na Bíblia? Romanos capítulo 2, verso 14, verso 15. A Bíblia diz que Deus gravou a sua lei no coração dos homens. Portanto, ninguém pode se tornar desculpável diante de Deus dizendo: eu não sabia, eu não conhecia, eu não... Mentira! Ele nasce com a fé no seu coração. Aí você pode perguntar: e o que aconteceu com ele para que ele não creia? É outra coisa. Aí tem a ver especificamente com a inabilidade da crença, não somente por conta da fé, mas por conta do homem nascer com o seu intelecto e o seu coração absolutamente turvado em relação ao pecado. O pecado estragou a gente. Você tem neto? Ele não é anjo. Você tem filho pequeno? Ele também não é anjo. Eu também vou ter neto, porque a minha nora está grávida. Não é anjo.
Os nossos filhos não são anjos, eles nascem mortos. Exceto que, graciosamente, alguns filhos nossos, porque são da aliança e do pacto, podem ter sido gerados dentro da sua barriga, nascido na aliança, nunca se desviado da fé, se tornaram grandes e sempre amaram a Jesus. Talvez alguns de vocês já aconteceram isso. Sim, é provável que dentro da barriga da mãe, o Espírito foi lá e ligou o seu coração. E você sempre amou Cristo. Isso pode acontecer? Pode. Isso aconteceu com João Batista. Ou vocês se esqueceram disso? Lembra? Que quando Maria foi à casa de Isabel, o menininho de 6 meses se dobrou diante de 3 meses? Lembram disso ou não? E aí depois, quando Jesus fica grande já, na sua obra de redenção, ele diz assim: dos lábios dos pequeninos saem. Ele sabia o que era isso, porque o pequenino, e ele sendo menor, se prostrou diante dele, que é o Deus homem. Está lá na Bíblia. Vocês já leram, não leram? Várias vezes. Vocês já leram o Evangelho. Eu espero que tenham lido. Então a teologia inata, ela faz isso. Ninguém nasce ateu. Os homens nascem com as verdades reveladas no seu coração, introjetadas da sua alma. Mas eles estão mortos nos seus delitos. Eles foram avariados pelo pecado. E eles não conseguem entender as coisas de Deus da maneira correta. Agora, a teologia sobrenatural, a revelação da teologia sobrenatural é diferente. Ok? Ela transcende a nossa razão. Ela é comunicada por nós pela graça de Deus e pela luz do Evangelho. Não é simplesmente, eu entendi, achei legal. Não depende disso. Vocês se lembram que os fariseus escribas, homens versados na Escritura, fizeram o quê? Chamaram Jesus de endemoniado. Eles diziam que Jesus estava possuído de Satanás. Eles eram religiosos, eles estavam na sinagoga, eles cultuavam a Deus, eles participavam da semana da Páscoa, todas as leis eles comunicavam, realizavam, faziam, estavam envolvidos nas festas, mas estavam mortos no seu coração. Eram religiosos de fachada.